falar a página para eu A ir página aqui? é 87. 87. Mas, se você está no digital, é 87. Página 87. No livro também é. Uhum. Isso. Pronto. Então, vamos lá. Compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Como é que chega aí antes da gente fazer uma leitura, como é que chega aí essa quarta regra da vida? Parece óbvio, não parece? Parece óbvio. Parece muito óbvio, né? Ele já pega aí o investimento do ego, né? Isso. Sim, sim. E essa obviedade, ela vai sendo permeada por algumas. Ele vai colocando algumas reflexões novas para permear, né? Isso que é tão óbvio. Compare você a você mesmo. Não vai se comparar com outras pessoas, com pessoas diferentes. Mas ele vai fazendo a gente caminhar por questões da preguiça que a gente tem de desenvolver talentos, né? De uma preguiça que a gente tem de desenvolver habilidades, de desenvolver novas habilidades. Então, muitas vezes a gente usa a comparação com o outro para justificar a preguiça de não querer se desenvolver, né? Então, a gente vai começar aí essa leitura. Se alguém quiser ler, levanta a mão e aí a gente compartilha. Você acabou de falar a última frase, que é você usa o olhar para o outro para justificar a sua inação. Eu pergunto, é super válido eu olhar, mas para modelar o que eu acho interessante para mim? Eu acredito que sim. PNL, né? Acho, né? PNL, né? Aham. PNL. Mas não para te desculpar de não fazer, melhorar, né? Não, Tá mas certo. eu acho que sim, fazer automodelagem é olhando para o outro, né? Vai automodelar as pessoas que a gente considera excelentes, né? A gente não vai fazer automodelagem depois de adulto, quando criança, a gente vai fazendo a automodelagem dos nossos pais, que são as referências de amor que a gente tem, e que nem sempre eles são as referências de excelência, né? Mas quando a gente cresce, eu acho muito válido, sim, fazer essa automodelagem, né? Viviane, seja bem-vinda. Bom, então vou começar a ler o parágrafo, se alguém quiser ler, é só mandar ver, tá? Você levantou a mão, Isabel? Oi? Levantou a mão, quer falar alguma coisa? Não? Então ele vai começar agora com crítico interno. Era mais fácil para as pessoas serem boas em alguma coisa quando a maioria de nós morava em comunidades pequenas e rurais. Uma pessoa poderia ser a rainha do baile, enquanto a outra campeã do curso de soletrar, a mestre em matemática ou a estrela do basquete. Havia apenas um ou dois mecânicos e poucos professores. Em cada um dos seus domínios, esses heróis locais tinham a oportunidade de desfrutar da confiança carregada de serotonina que a vitória proporciona. Pode ser por esse motivo que as pessoas nascidas em cidades pequenas, estatisticamente, têm mais representatividade que a média dentre os eminentes. Hoje, se você é uma pessoa extraordinária, mas vem da Nova York, há outros 20 extraordinários como você, e a maioria de nós vive em grandes cidades agora. E mais, tornamos-nos conectados digitalmente aos 7 bilhões de pessoas do planeta. Nossas hierarquias de realização agora são de verticalidade vertiginosa. Ou seja, enquanto a gente está em grupos pequenos,
né, e você se desponta e você se destaca em alguma habilidade que serve para aquele grupo pequeno, você tem um reconhecimento do grupo e esse reconhecimento fixa o seu lugar. A fixação de lugar e de pertencimento gera em nós uma descarga gigantesca de dopamina e de serotonina. Ou seja, a gente tem uma satisfação, um prazer de existir por ter determinadas habilidades. Agora, você é um excelente terapeuta, uma excelente consteladora, mas você está ligado às redes sociais, e aí você quer se comparar com a Wilma, com o Décio de Oliveira, você quer se comparar lá com a Brigitte Champetier de Ribes, você quer se comparando com pessoas que estão ali servindo a muitas outras pessoas. Se você fizer esse lugar de comparação, você vai ser derrotado drasticamente. Né? Não importa o quanto você é bom em algo ou como classifica suas realizações. Há alguém por aí que o faz parecer um incompetente. Você é um bom guitarrista, mas não é o Jimmy Page ou o Jack White. É quase certo que não conseguirá arrasar nem mesmo no bar local. Você é um bom cozinheiro, mas há muitos grandes chefes. A receita de cabeça de peixe e arroz herdada da sua mãe, não importa o quão celebrada seja em sua vida de origem, não tem lugar nesses dias de espuma de grapefruit e sorvete de uísque e tabaco. Alguns poderosos da máfia têm um iate mais brega. Alguns CEOs obsessivos têm um relógio com um mecanismo mais complicado e que dá corda sozinho, guardado em uma caixa de carvalho e aço ainda mais valioso. Até mesmo a atriz mais deslumbrante de Hollywood algum dia se transforma na rainha má em uma vigilância eterna e paranoica pela próxima Branca de Neve. E você? Sua carreira é chata e sem propósito? Suas habilidades com a manutenção da casa são de segunda categoria? Seus gostos são assustadores? Você é mais gordo do que seus amigos e todos têm pavor das suas festas. Quem se importa se você é primeiro-ministro do Canadá quando outra pessoa é presidente dos Estados Unidos? Boa pergunta. Quem se importa com você enquanto existe outra pessoa que tem um lugar mais especial que o seu? Quem se importa com isso? Quem gosta de mim? Você se importa. Eu me importo. Eu me importo. E quem Comigo. as pessoas gostam de mim, exatamente. É. Dentro de nós habita uma voz e um espírito internos e críticos que sabem de tudo isso. São pré-programados para expor suas razões ruidosamente. Eles condenam os nossos esforços medíocres e podem ser muito difíceis de silenciar. O pior é que critérios desse tipo são necessários. Não faltam por aí artistas insossos, músicos desafinados, cozinheiros intragáveis, gerentes de segundo escalão com distúrbio de personalidade burocrática, romancistas charlatões e professores entediantes e seguidos por ideologias. As coisas e as pessoas diferem de forma importante em suas qualidades. Músicas horríveis atormentam ouvintes em todos os lugares. Prédios mal projetados desmoronam em terremotos. Automóveis abaixo do padrão matam seus condutores em acidentes. O fracasso é o preço que pagamos por padrões. Em uma vez que a mediocridade tem consequências desagradáveis reais, os padrões são necessários. O que a gente compreende, então, sobre ser medíocre e sobre a necessidade de padrão, lendo esse parágrafo? O que vem aí para vocês de compreensão?
O padrão, né, estar dentro dos padrões, ele traz mais segurança e é mais confiável. Então, quando a gente tem um controle de qualidade do metro, por exemplo, a gente pode confiar mais naquele produto, porque ele tem uma data de validade, ele está dentro dos padrões, já foi testado. Quando então a gente tem um padrão, a gente tem mais segurança e a gente tem mais garantia de que aquilo serve, de que aquilo seja útil. Enquanto que, quando a gente faz, né, algo medíocre, aquilo não traz garantia e pode trazer prejuízos. Pode causar danos. Porque não está testado, não foi qualificado, né? Porque não tem uma vigilância. Agora, quem é que traz a vigilância para nós mesmos? A gente precisa de alguém a gente precisa de uma pessoa vigiando a gente o tempo inteiro, né, para saber se nós estamos medíocres ou estamos num padrão. E quem é que estabelece padrão? Nós temos os nossos próprios hormônios, a gente mesmo se... Exato. A gente mesmo critica, a gente é mais criticado pela gente do que por outros. Exato, exato. E às vezes o crítico, é importante perceber se esse crítico está nos comparando ao padrão do ciclano ou esse crítico está comparando a nós mesmos. Né? É importante ter um padrão, então a gente precisa estabelecer uma meta para nós, né, que seja alcançável, para que a gente vá crescendo e galgando, né, esses lugares de expertise e qualidade para nós mesmos, né? Não somos iguais em habilidades ou resultados e nunca seremos. Um número bem pequeno de pessoas produz quase tudo. Os vencedores não levam tudo, mas quase. E a base não é um bom lugar para se estar. As pessoas são infelizes na base. É lá que ficam doentes e continuam desconhecidas e não amadas. É lá que desperdiçam suas vidas. É lá que elas morrem. Como consequência, a voz autodepreciativa na mente das pessoas tece um ponto devastador. A vida é um jogo de soma zero. A inutilidade é a condição padrão. O que, se não uma cegueira deliberada, poderia proteger as pessoas de um criticismo devastador? É por tais razões que uma geração inteira de psicólogos sociais recomendou ilusões positivas como a única rota segura para a saúde mental. Qual é a crença deles? Deixar que uma mentira seja seu guarda-chuva. Uma filosofia mais deprimente, miserável e pessimista dificilmente poderia ser imaginada. As coisas são tão terríveis que apenas a ilusão pode os salvar. Eis uma abordagem alternativa. E uma que não precisa de ilusões. Se as cartas sempre estão contra você, talvez o jogo que está jogando seja armado. Talvez por você, sem que você dê conta disso. Se a voz interna o faz duvidar do valor de suas empreitadas, de sua vida ou da própria vida, talvez você devesse parar de ouvi-la. Se a voz crítica interior diz as mesmas coisas depreciativas sobre todos, não importa quão bem-sucedidos sejam, que nível de confiabilidade pode ter? Talvez seus comentários sejam tagarelice e não sabedoria. Sempre haverá pessoas melhores do que você. É um clichê do niilismo como a frase, em 1 milhão de anos, quem vai ver a diferença? A resposta correta a essa declaração não é, bem, então tudo é sem sentido. A resposta é, qualquer idiota consegue escolher um período em que nada importa.
Tornar-se você mesmo irrelevante não é uma crítica profunda ao ser. É um truque barato da mente racional. Ou seja, a gente ficar na irrelevância, no não ser ninguém, é uma justificativa para permanecermos na base. E aí, a gente o tempo inteiro vai fazer essas medições com outras pessoas e comparações com outras pessoas, e isso torna uma justificativa para a gente ficar ali, naquele lugar. Porque, eu nunca vou conseguir mesmo ser bom nisso que eu quero ser. É muito difícil. Isso é só para quem nasceu lá em cima. Não deixa de ser verdade. Quem está em cima é privilegiado. Agora, se você não fizer nenhum esforço para ir galgando você os degraus da sua transformação, você não vai precisar fazer nada. Nada. E aí você fica na inércia. E sem aquilo que ele fala que é tão importante aqui. Sem eu ter importância de produção. Eu não produzo nada, eu fico insignificante. Me torna alguém insignificante, né? Muitos bons jogos. Os padrões de melhor ou pior não são ilusórios ou desnecessários. Se você não tivesse decidido que aquilo que está fazendo agora é melhor do que as outras alternativas, não estaria fazendo. Né? Jornalista, advogada, fisioterapeuta, professora de universidade, técnico em enfermagem, consteladora, constelador, consteladora, consteladora, consteladora. Fizemos escolhas, olhamos e falamos, isso eu quero, isso eu não quero. Pronto. A ideia de uma escolha sem atribuição de valor é uma contradição de termos. Os julgamentos de valor são uma pré-condição para a ação. Além do mais, toda atividade, uma vez escolhida, vem com os próprios padrões internos de realização. Se algo pode ser feito, então pode ser feito de forma melhor ou de forma pior. Fazer qualquer coisa é, portanto, um jogo com um fim definido e valorado que sempre poderá ser alcançado com maiores ou menor eficiência e elegância. Todo jogo carrega em si suas chances de sucesso ou fracasso. Os diferenciais em qualidade são onipresentes. Além disso, se não houvesse melhor ou pior, não valeria a pena fazer nada. Não haveria valor e, portanto, não haveria significado. Por que se esforçar se nada seria melhorado? O significado em si exige a diferença entre melhor e pior. Como então a voz da autoconsciência crítica pode ser acalmada? Onde estão as falhas na lógica aparentemente impecável de uma mensagem, da sua mensagem? Podemos começar por considerar a palavra em si com os seus sentidos demarcados demais, sucesso ou fracasso. Ou você é um sucesso, algo abrangente, singular e bom com um todo, ou será o oposto, um fracasso, algo abrangente, singular e irremissivelmente ruim. As palavras implicam que não há alternativa intermediária. No entanto, em um mundo tão complexo quanto o nosso, essas generalizações, na verdade, esse erro de diferenciação, são um sinal de análise ingênua, antiquada e até malévola. Há graus e graduações vitais destruídas por esse sistema binário. E as consequências não são boas. Para começar, não há apenas um jogo de vencer ou fracassar. Há muitos jogos, e mais especificamente, muitos jogos bons, que combinam com seus talentos,
que envolvem produtividade com outras pessoas e que se mantêm ou até se aperfeiçoam ao longo do tempo. Advogado é um jogo bom, assim como encanador, médico, carpinteiro ou professor de colégio. O mundo permite várias formas para o ser com S maiúsculo. Se você não for bem-sucedido em uma, pode tentar em outra. Pode escolher algo mais compatível com a sua combinação única de forças, fraquezas e situação. Além disso, se mudar de jogo, não funcionar, você pode inventar um jogo novo. Recentemente, assisti a um show de talentos em que exibiu o mímico que tampou a boca com uma fita e apresentou um número ridículo com luvas de cozinha. Isso foi inesperado, isso foi original, pareceu funcionar para ele. E ainda ontem, eu vi numa matéria, eu acho que da BBC, um cara que inventou uma profissão nova no Japão, que ele é o faz nada. No Japão, as pessoas são muito sozinhas, são solitárias, né? Geralmente os casais têm um, no máximo 2 filhos, por escolha. Por escolha não é igual na China, né? Então, por escolha, eles têm 1 ou 2 filhos no máximo. As pessoas vão ficando cada vez mais sozinhas e ele recebia essa informação de que ele era um faz-nada na família, que ele não fazia nada. E ele começou a perceber que, mesmo não fazendo nada, os pais queriam a companhia dele. E ele achou que aquilo seria algo importante para outras pessoas. E ele lançou, então, a profissão de faz-nada. Ele é alguém que aluga a sua presença de não fazer nada e ganha dinheiro com isso. Então, algumas pessoas alugam ele para ir num restaurante, porque eles querem conhecer um restaurante novo, não quer ir sozinho. E aí, alugam a companhia dele, ele vai lá, come com essas pessoas, e ele só conversa se as pessoas conversarem com ele. E ele só responde coisas muito simples e diretas. Ele não aprofunda nada. Ele não faz nada. Ele não faz nada. Ele come, ele faz companhia, né? Para dizer que ele não faz nada. Ele está ali para acompanhar, mas não aprofunda nada. Então, ele inventou uma produção, uma profissão nova a partir daquilo que ele tinha de experiência de vida. Olha, vivendo, ganhando dinheiro. Interessante, William. Para mim, ele faz tudo. Sabe por que eu fico pensando? Porque às vezes as pessoas não querem trocar ideias, elas querem falar, desabafar, né? Então, ele é um bom ouvinte, né? Fala só quando é perguntado. E essas pessoas podem estar, assim, tendo melhoras incríveis em vários sentidos. Então, o silêncio, às vezes, ajuda muito, como também prejudica muito também. Sim. Eu acho que é a forma, eu acho interessante isso. Aí eu achei muito interessante também. Mas veja, ele não se qualificou em nada, ele não foi estudar para nada, ele não aperfeiçoou nada, ele não estudou nada. Então, assim, ele pegou o rótulo que ele recebia de alguém que não fazia nada e colocou isso num jogo novo. E provavelmente ele está desenvolvendo algumas habilidades. O contato com outras pessoas provavelmente está rasgando esse rapaz e ele está experimentando coisas das quais ele não se colocava em movimento. Para ele deve ser novo, cada dia é novo, é uma pessoa nova, é uma experiência nova. Ele era pai e mãe só antes, né? Só pai e mãe. E agora todos os dias ele sai com algumas pessoas diferentes para fazer programas inusitados. Até porque, William, é bem provável que vai haver dias em que ele vai precisar falar muito. E outros não. E vai ter pessoas que vão exigir qualidade de presença. Então, o que é qualidade de presença para você? O que é para mim? O que é para a Isabel? É diferente. Se eu estou requisitando alguém para estar na minha companhia, eu vou requisitar algo. Concorda? Porque senão essa troca não se faz. Não é? Mas olha, ele se anuncia como um faz nada. Ele já se exime de qualquer responsabilidade. Ele se divulga a presença. Ele está certo. É um jogo novo. É um jogo novo do qual ele está gostando de estar.
Mas ele inventou as próprias regras do jogo. Por quê? Porque como ele não fazia nada, ele não posso cobrar nada. Quem requisita não pode cobrar nada. Não é? É Não só é? você vir aqui. Tá, Não é um jogo excelente? Regras, né? É um jogo Para não. uma população que demanda contato, que precisa de companhia e que cada vez as pessoas estão mais sozinhas, para aquela demanda é excelente. Aqui eu não sei se funciona. Para nossa população, não sei se funciona. Para viver com acompanhante sexual, talvez funcione. Aí não é o que eu estou falando, vai depender do que você está requisitando, né? Depende Mas você tem do... que saber que se você quiser e ele não, também está tudo certo. Você tem que pagar, porque você requisitou. Exatamente. Depende das cláusulas. Teria que ser assim, As não faz cláusulas do nada contrato. ou faz alguma coisa se você tiver necessidade. Aqui tinha que ser assim, o jogo. Agora, se lá tiver uma cláusula assim, eu atendo tudo que essa pessoa, por exemplo, quero conversar, então eu tenho que dar respostas, ok, aí também nós vamos chegar nesse. Vou contratar. Se eu quiser, vai ter que Eu vou mandar para Mas vocês. não é lá que Vou tem. mandar para vocês o link dessa reportagem para vocês assistirem. Depois vocês me mandam o feedback lá no grupo. Ah, legal. William. Que quando eu terminei de ler aqui, eu falei assim, é isso. Ele está inventando algo do qual ele não se enquadra como advogado, ele não se enquadra. Ele está inventando a regra de um jogo novo para ele, que está servindo. Né? Então, onde é que a gente, às vezes, está ali, ó, dando burro em ponta de faca e tentando se encaixar, e a gente está exigindo da gente uma força incrível, né, para a gente desenvolver algo que não está fluindo. Aí eu me lembrei daquela imagem que tem aquela cabeça de alho, né? Com aquele gomo de tangerina. Vocês já viram? Ai, gente, ela tentando se encaixar ali. Aquela imagem ali, eu uso ela muito, que é aquele alho, aquela cabeça de alho, e o gominho da tangerina. Coube, mas faz sentido? E quantos de nós estamos, talvez, como a tangerina, jogando as regras do jogo de alguém que impôs isso pra gente? Que ensinou que a gente deveria jogar assim. E quantos de nós ainda não percebeu o nosso próprio valor? Né? E a gente, então, está se medindo com as regras do jogo e padrões e tentando se comparar com regras que não são as nossas. Né? Que não são as nossas. Então, eu acho que até aqui, o que traz para nós de mais consciência é isso. Né? Que se a gente está batendo, né, muito na parede e não está indo a lugar nenhum, talvez a gente precise parar um pouco e se perguntar se essas regras são de fato minhas ou foram impostas por alguém a mim. E eu estou acolhendo essas regras, né? E que eu posso mudar a direção. Então vamos continuar a leitura? Também é improvável que você esteja jogando apenas um jogo. Você tem uma carreira, amigos, membros da família, projetos pessoais, desafios artísticos e objetivos atléticos. Você deveria considerar julgar o seu sucesso tendo em conta todos os jogos em que está envolvido. Imagine que você seja muito bom em alguns, mediano em outros e terrível no restante. Talvez seja assim que deva ser. Você pode alegar. Eu deveria ganhar em tudo. Alegar. Eu deveria ganhar em tudo. Mas ganhar em tudo pode apenas significar que você não faz nada de novo ou difícil. Olha que incrível isso. Se você está ganhando, o quanto de desafio você realmente está se promovendo? E ganhando acima das custas de quem? Isso é tão expansivo, né? Será que a vitória no presente sempre deveria ter precedência sobre a trajetória ao longo do tempo? Ah, não, pulei uma parte aqui. Você pode ganhar, mas não crescer. E crescer pode ser a forma mais importante de ganhar. Será que a vitória no presente sempre deveria ter precedência sobre a trajetória ao longo do tempo? Finalmente, pode ser que você perceba que as especificidades dos vários jogos que está jogando são tão únicas para você,
tão individuais que uma comparação com outro seja simplesmente inapropriada. Talvez você esteja valorizando demais aquilo que não tem a desvalorizar. Talvez você esteja valorizando demais aquilo que não tem e desvalorizando demais aquilo que tem. Há uma utilidade real na gratidão. Ela também é uma proteção contra a vitimização e o ressentimento. Seu colega se sai melhor que você no trabalho, porém a esposa dele tem um caso enquanto seu casamento é estável e feliz. Quem está ganhando? A celebridade que você admira é preconceituosa e uma motorista bêbada reincidente. A vida dela é realmente preferível do que a sua? Quando seu crítico interno o põe para baixo usando tais comparações, ele opera da seguinte maneira. Primeiro, seleciona um domínio de comparação arbitrário e singular. Fama, poder. Depois age como se o domínio fosse o único relevante. Então, ele o compara desfavoravelmente a alguém realmente extraordinário dentro daquele domínio. Ele pode levar esse último passo ainda mais longe, usando o espaço intransponível entre você e seu alvo de comparação, como evidência para a injustiça fundamental da vida. Dessa maneira, sua motivação para fazer qualquer coisa pode ser efetivamente minada, e aí a gente não faz nada. Aqueles que aceitam essa abordagem de autoavaliação certamente não podem ser acusados de facilitar as coisas para si mesmos, mas dificultar demais também é um problema. Quando ainda somos muito jovens, não somos nem individualizados nem informados. Não tivemos tempo nem conquistamos sabedoria para desenvolver os próprios padrões. Como consequência, devemos nos comparar com os outros, uma vez que os padrões são necessários. Olha, então o lugar de comparação parece que é o natural. Desde a infância, a gente vai fazendo esse movimento de comparação e desenvolvendo habilidades. Né? A gente faz esse movimento naturalmente. Agora, quando que essa comparação deixa de ser uma comparação para as minhas habilidades, para ser uma comparação com as regras do jogo de uma outra pessoa, das quais muitas vezes eu nem quero, quando é que eu saí de mim para tentar caber em outro lugar, né? Eu acho que é bem isso, bem a imagem que a Roseli trouxe. Quando é que eu resolvi entrar dentro de uma cabeça de alho sendo um gomo de mexerica? Né? É pensar quando isso aconteceu. E que agora eu mantenho esse lugar e por isso vem a insatisfação. Outra coisa que eu achei legal aqui é isso da gratidão, né? É isso da gente saber agradecer o que está acontecendo, saber ver o que é importante que eu estou conquistando, apesar de outras áreas estarem desmoronando, né? Como eu falei para a Isabel, acabei o relacionamento de 3 anos agora, esses dias. Isso aqui está desmoronando, mas olha, o espaço está crescendo. As pessoas estão alugando as salas. O espaço está servindo as outras pessoas. Então, eu posso também agradecer a isso. Posso, inclusive, agradecer o rompimento, porque o rompimento também vai se abrir a novas coisas que vão vir. Né? Quando a gente também transforma esse olhar. Poxa, cara, eu poderia ter um relacionamento mais longo, mais duradouro. Quantas pessoas, né? Olha só, a Isabel está com um casamento aí de anos, tem filho, a Roseli com um casamento de anos, tem filho. Por que eu não tenho um casamento de anos? Mas cada uma de vocês tem as suas vivências dentro do casamento e tem um preço para estar dentro desse casamento. Então eu não posso me comparar com a Isabel, eu não posso me comparar com a Roseli. Se eu entrar nessa de comparação, sem saber o íntimo que existe dentro da vida de vocês com relacionamento, eu vou me destruir. Eu vou arrasar comigo. Isso não é justo.
né? Isso que muitas vezes a gente vai fazendo em várias áreas da nossa vida. Na nossa profissão, no nosso relacionamento amoroso. William, aconteceu um fato muito interessante outro dia não, já faz quase um mês comigo. Eu fui visitar uma amiga muito querida, que fazia muito tempo que eu não via, ela estava com câncer. Quando eu abri a porta, eu fiquei meio perplexa, assim, porque ela fisicamente mudou completamente, fazia muito tempo que a gente não se via, né? Ela me falou que a gente caminhava juntas. Então, a gente olhava para as casas, eu falava, se essa casa fosse minha, eu pintava de tal cor. A gente mudava a arquitetura da cidade, porque a cidade aqui é pequena. Aí ela disse, olha, amiga, eu não consigo caminhar mais. Aí eu falei, não, vamos dar uma volta. Pus ela no carro e fomos transitando pela cidade. Aí, num determinado lugar, nós paramos num bairro novo, eu falei, vou parar aqui para você ver o quanto está lindo aqui. Quem sabe um dia, né? A gente já está ficando velha, mas quem sabe um dia a gente tem uma casa dessas. E paramos. Aí ela olhou assim para mim e disse assim, me responde uma coisa, por que eu estou com câncer e você não? Alas. Naquele primeiro momento, assim, eu fiquei um pouco impactada, sabe? Depois eu disse assim para ela, amiga, não sei. É uma resposta que eu não sei te dar. Talvez porque exista uma dimensão maior do que a gente que determina quem vai passar pelo quê. Você já pensou nisso? Falei com ela. E assim, só falei isso. E eu continuo indo visitá-las. Só que para algumas pessoas, nossa, mas que absurdo, eu nunca mais ia lá. Nossa, eu jamais faria isso. Mas eu fiquei pensando dentro daquele contexto, entendeu? E aí, isso me fez refletir muito sobre a finitude, sobre o que acaba, né? Aquilo que se vai. Então, eu estava fora quando eu recebi a notícia da morte dela. Eu estava em uma outra cidade, né? Aí liguei para os familiares, tudo. Mas isso me fez refletir muito. Como é que a gente tem esse olhar impactante sobre essas coisas, assim? E talvez uma pessoa tão próxima, tão querida, porque ela era e é, para mim, uma pessoa muito especial, né? Então, eu vou caminhar, assim, eu ainda me lembro dela, dos comentários que a gente fazia e tudo. Então, para a gente olhar isso, assim, como é que isso chega para a gente? Né? Roseli, eu achei, assim, que angústia que foi para ela comparar a vida dela com a sua, né? Comparar... Sim, tipo assim, olha, por que a gente andava tanto juntas? Por que a gente era tão unidas? E agora você fica e eu vou, né? Então, eu entendi perfeitamente aquilo que ela me trouxe, sabe? E eu disse assim, não tem uma resposta assim, concreta para você. Sim. Mas talvez esses momentos que a gente ainda está aqui podem ser bons, né? Então, é por isso que eu não deixei de visitá-la, de estar com ela, porque eu não levei aquilo como uma coisa ruim. Eu levei aquilo como um questionamento de vida mesmo, do que é a vida para cada um, né? Acho que foi mesmo, né? Foi um momento de reflexão filosófica mesmo, né? Sim, E assim, para mim foi bom, no sentido que depois eu fiquei questionando essa questão da finitude, sabe? E se eu morresse hoje? E se eu fosse embora hoje? Né? Como é que eu aproveitei isso? Como é que foi isso para mim? Né? E olha só, e dentro da finitude da vida, a gente vai ficar se comparando com os outros? Não. O quanto a gente pode agradecer por tudo que a gente já desenvolveu de habilidades? Eu acho que o Bert coloca a gente muito à frente a essa realidade de agradecer, sabe? Não é de ser, de paralisar, não, mas no sentido de você movimentar a partir daquilo que você tem. Daquilo que você pode viver. Né? Na realidade, né? Essa área está uma merda, mas é isso que você colocou. Mas e nessa? O que eu posso fazer? Sim. E fazer esse movimento de olhar para si com todas as habilidades que você já desenvolveu, né? O tanto de questões que eu já resolvi, o tanto de BO que eu já superei, né? Se eu fizer uma lista das coisas que eu já superei, de coisas que eu já avancei, de transformações que eu já fiz,
cara, eu preciso me dar os parabéns, sabe? Olhar para mim e falar assim... E eu acho que a gente, "Ai, enquanto terapeuta, isso é muito bom para nós. Porque a gente pode estender a mão para aquele que está passando por isso. Né? exato. A gente não é que a gente vai caminhar o caminho dele, mas a gente pode estender. E você sabe a direção, porque se você não sabe a direção, você vai levá-lo. Uhum, uhum, Né? uhum. É isso. Respeitar a escolha dele, mas saber a direção. Sim. E olha o quanto que a gestalterapia e a AT faz a gente voltar para esses eus de trás, né? Olhar para esses eus de trás e fazer um diálogo salutar com todos eles, inclusive com os eus de trás que ainda estão abertos e necessitados de algo que não se fechou. Isso é o que eu acho mais importante. É admitir que você sabe que está errando. Tá, Isso. aqui está o erro. E aí? Como é que eu olho para isso, né? Uhum. Eu acho que, assim, nossa, somou muito para mim isso aqui, que a gente aprende aqui com você. Que bom, que bom, que bom. É uma leitura muito boa, né? Deste psicólogo. Eu achei ele fantástico, eu adorei, assim. Estou adorando e quero ler outras coisas dele quando terminar esse aqui. Vamos continuar mais um pouquinho? Ao amadurecermos, nos tornamos, em contraposição, cada vez mais individualizados e únicos. As condições da nossa vida tornam-se cada vez mais pessoais e menos comparáveis às dos outros. Simbolicamente falando, isso quer dizer que devemos deixar a casa governada do nosso pai e confortar o caos do nosso ser individual, confrontar, né, o caos do nosso ser individual. Devemos perceber nossa desordem sem abandonar completamente aquele pai no processo. Devemos, então, redescobrir os valores da nossa cultura, ocultos de nós por nossa ignorância, escondidos no empoeirado tesouro do passado. Resgatar e integrá-los em nossa própria vida. Isso é o que dá significado total e necessário à existência. Olha só, ele falando resgatar a cultura. O que é cultura? Cultura é tudo aquilo que o homem faz e produz. Cultura é tudo que o homem faz e produz. Né? Então, resgatar a nossa cultura é olhar, né? Ele fala assim, olha só, essa cultura, ela está empoeirada, escondida no passado. Então, olhar para trás, reconhecer o feito de trás, reconhecer tudo que foi feito, tudo que já foi construído. Isso é segredo de uma boa existência. Reconhecer tudo o que foi feito. É quase sistêmico, né? Quem é você? Fica a pergunta. Você acha que sabe, mas talvez não saiba. Você não é, por exemplo, nem seu próprio mestre, nem o seu próprio escravo. Você não consegue dizer facilmente a si mesmo o que fazer e forçar sua própria obediência, mais do que consegue dizer facilmente a seu marido, a sua esposa, a seu filho, filha, o que eles devem fazer e forçá-los que eles obedeçam. Você tem interesse em algumas coisas e não em outras. Você consegue moldar esse interesse, mas há limites. Algumas atividades sempre vão engajar você e outras simplesmente não. Você tem uma natureza, você pode fazer o papel de tirano, mas certamente se rebelará. Quão energicamente você consegue forçar a si mesmo a trabalhar e manter o seu desejo de trabalhar? Quanto você consegue sacrificar ao seu parceiro antes que a generosidade se transforme em ressentimento? O que você ama de verdade? O que você quer genuinamente? Antes de poder articular seus próprios padrões de valor, você deve ver a si mesmo como um estranho. E então, deve conhecer a si mesmo. O que você considera valioso ou prazeroso? Quanto lazer, prazer e recompensa você requer para que se sinta mais do que uma besta de carga? Como deve tratar a si mesmo de modo que não mande tudo às favas?
Você poderia se sacrificar na sua labuta diária e descontar a frustração chutando o cão ao chegar em casa? Poderia assistir os dias preciosos passarem? Ou você poderia aprender como instigar a si mesmo a se engajar em uma atividade sustentável e produtiva? Você pergunta a si mesmo o que você quer? Você negocia justamente consigo mesmo? Ou você é um tirano, tendo a si mesmo como um escravo? São boas reflexões que estão aí na página 92, né? Que a gente pode ir se perguntando diariamente. Eu tenho a impressão que a gente até fez essas perguntas no encontro passado, que a gente parou, antes da gente entrar nesse capítulo, eu acho que eu fiz essas perguntas para a gente poder entrar nesses capítulos, né? É verdade, eu notei algumas aqui. Eu acho que essas perguntas aí da página 92, se a gente buscar respostas para elas, a gente já expande muito do que a gente entende quem nós somos. E aí, quando a gente chega ali no... Você já se perguntou o que você quer? E se você se perguntar o que é que eu quero, talvez a gente ainda caminhe mais adiante. Mais adiante. Né? Como é que vocês estão? Viviane hoje está quietinha, né, Viviane? Tô em choque, porque... Bom dia, meninas. Não, tô em choque porque eu sentei aqui com uma lista de coisa para fazer, coloquei nos... Como chama isso aqui? Deve esqueci o nome, né? Coloquei, mas de manhã, as minhas indagações eram o título do livro. E eu esqueci completamente que hoje era dia. Aí, quando eu vi a tua mensagem, cheguei, sentei aqui, coloquei meu checklist de obrigações, incluindo ver o seu conteúdo no final do dia também, o conteúdo, né? Aí eu falei assim, uai, mas esse título não tem jeito, eu vou ter que abandonar tudo que está aqui, vai ser isso aqui primeiro. Eu estou em choque. E na segunda-feira, William, dia 23 foi segunda? Foi. Às 16h45, porque agora eu dei para anotar tudo. A minha percepção às 16h45. O que me realiza? Terça-feira. O que me realiza? O que, na verdade, eu quero para minha vida profissional? Qual é o meu sonho? Cara, sabe quando você põe assim, mas ainda não... Eu falei, gente, vou ter que assistir, não vai ter jeito. Aí eu olhei aqui o caderninho e falei... Eu já estou nessa pergunta, William. Eu estou gripada e com problema de garganta faz um mês. Que eu não, sabe? Estou nesse movimento, assim, mas está lindo o movimento, porque as percepções que elas estão vindo são fantásticas, igual eu te falei aquele dia. Sim. Eu mantive um adulto tão sereno. Sim. Eu vi, sabe quando você se vê fora do corpo e fala, eu consegui manter o equilíbrio num lugar desse. Eu tinha chorado, feito drama, e eu mantive plena. E falei no final o que eu senti. Falei no final, falei, olha, eu senti que, assim, eu estava ali, mas eu sei que a pessoa talvez não acredite no que está acontecendo dentro do relacionamento, né? Que é uma pessoa muito próxima. Mas tudo bem, é a opinião dela, agora eu quero saber a sua. Você também acha que isso não é para ser? Tipo, sabe, eu me senti tão adulta que eu falei, uau, Viviane, estamos progredindo. Sim, sim. Você está mais presente em si. Sim, eu achei lindo. Achei lindo. E por isso que eu tô falando, isso aqui foi um choque, né? Porque sim. Eu já tinha lido, William, já tinha marcado. Na semana, aquela semana do outro, eu li. Aí eu já tinha marcado de verde várias pontuações que você tinha feito aqui. Falei, meu Deus. Como é que eu não ia negar, né? Como é que eu não ia falar não para as obrigações? Viviane, que legal. Obrigado aí por compartilhar, né? Que você ficou em choque. Não, em choque total. Em choque pela mais uma queda, né? Tipo... que bom. Olha, mas é maravilhoso, né? Antes de passar ali para a Isabel, eu preciso dizer que para mim também é muito bom estar aqui nas quintas, porque é um momento de partilha muito bacana, né? A gente partilha muitas coisas, né? Isabel? Oi.
Eu até saí daqui da minha cadeirinha, tem gente perto, no trabalho, porque, em primeiro lugar, é agradecer muito por essas manhãs de quinta-feira, porque tudo que eu estou lendo, principalmente nesse livro das 12 regras, tudo que a gente está ouvindo você falar, ou ele comentar, me dá uma sensação do meu crescimento, sabe? Porque tanta coisa bate. Antes me batia, quando eu ouvia essas coisas, me batia com uma sensação, poxa, é isso que eu quero, é isso que eu tenho que visualizar, é isso que eu tenho que sentir. E hoje, ao ler isso, principalmente esse capítulo 4 aí, deu a ideia de como eu já estou pertencendo a tudo isso. Como isso já é seu, né? Como já está mais em mim, sabe? Claro que vai sempre sendo sedimentado, né? A coisa vai sempre evoluindo e tal. Né? Agora, eu só tenho um comentário para fazer sobre toda essa leitura até agora, principalmente do 4, né? No sentido de que aqui fora tem carro passando. No sentido de que a vida tem que ser levada de forma leve. E eu falo isso no sentido de que a gente... Eu cansei já de ouvir de pessoas assim, eu tenho vontade de fazer uma coisa assim, de montar um negócio assim, por exemplo. Mas isso tem milhões, isso já tem tanta gente fazendo, isso não sei o quê. Aí eu parava antes, né, e falava, é mesmo, como é que eu vou fazer, meu Deus, e tá, mas a coisa na minha cabeça, né? E aí, hoje, sabe como é que eu estou pensando, pessoal? Estou pensando o seguinte, vou dar um exemplo de fazer bolos, por exemplo, né? Que não é minha praia, conseguir fazer bolinho legal. Mas, assim, eu tenho... todo mundo da minha família, eu faço bolo e as pessoas gostam, né? Tá tranquilo, beleza, maravilhoso. E me dá aquela ideia, eu vou fazer também para vender, né? Vou fazer para vender os bolinhos e tal, tal, tal. Mas já tem tanta loja de bolo, tanto isso, tanto aquilo. Como é que eu vou fazer? Veja bem, o que eu quero dizer com isso pode ter 500 milhões, faça o seu. Por quê? Primeiro porque o seu é só seu. Mesmo que os ingredientes sejam os mesmos, vai sair diferente. Vai sair diferente. E outra coisa também, você tem que não olhar para o lado, olhar para aquilo que vai te fazer bem, olhar para aquilo que vai te fazer feliz. E você é único, você é uma pessoa única. O que você vai fazer, pode ter várias pessoas fazendo a mesma coisa, como o exemplo do bolo, mas o seu vai ser o bolo seu. Você talvez um embrulho diferente, você vai ter alguns detalhes que algumas pessoas vão preferir o seu ao do outro. E a né? gente Então, eu não posso me preocupar. É isso. Pode falar, William. É isso aí. É a gente levar em consideração a teoria do campo. Quando você decide fazer esse bolo, então, você cria um campo. Esse campo, ele vai atrair pessoas para esse campo definido, né? E é tão bonito isso que você está dizendo, né? Eu vou fazer porque isso faz bem para mim. E quando eu faço porque vai fazer bem para mim, eu abro um campo novo, esse campo fica ali e outras pessoas vão somar com ele, né? Eu tô achando muito lindo tudo que você está falando. Do fundo do coração. São momentos assim que a gente sente que a vida as coisas vão fluindo, a gente vai ouvindo pessoas, a gente vai ouvindo coisas na televisão, a gente vai ouvindo pessoas falando, conversando, você vê pessoas, às vezes não estão falando, mas estão tendo um gesto, aquele gesto te passa alguma coisa, você vai aprendendo, porque você se liga tanto na natureza, né? Nós somos natureza, né? E você aprende tanto que você se sente assim, como se estivesse se aproximando de
de um lugar diferente, né? Um lugar diferente dentro de você mesmo, né? Um lugar que era desconhecido para você. Que às vezes você não mergulhava com medo de encontrar alguma coisa que pudesse te fazer sofrer, né? Mas é isso, eu acho que a gente tem que estar aberto a tudo para aprender, para tirar lições. E o que você quiser fazer, faça. Não se importa, não se importe com o que tem, se não tem, se é uma ideia nova, se não é. Importa é você que está fazendo. E você está se doando nisso aí de coração. Ao fazer um bolo, você bota amor, você bota carinho, né? Claro que depois você vai monetizar o seu bolo, vai montar sua lojinha, fazer o que você bem entender que é o direito seu. Olha só. Pode interromper. Eu vou fazer o bolo, porque eu gosto de fazer o bolo, porque isso é algo meu e tudo mais. Depois eu vou monetizar. Se eu mantenho a minha comparação aos demais, nem monetizar eu consigo, porque aquele cobra mais caro, porque aquele cobra menos, porque aquele... Eu não consigo nem atribuir valor a isso que eu faço. Valor a sua coisa, valor ao seu bolo. O meu valor, ele vai ser diferente, porque é meu valor. Então eu não tenho como, a minha constelação familiar, ela custa X. Porque o da Roseli custa X, porque o da Isabel custa Y. Ei, não, é o teu valor. O quanto isso vale para você. Eu posso até dar um bolo para você de graça, sem cobrar nada. Eu estou monetizando, eu estou monetizando. Eu estou monetizando porque eu estou multiplicando. Estou te dando um pouco do meu amor, do meu tempo, da minha vida, né? Então, monetizar nesse sentido, né? Monetizar no sentido de que quanto mais você divide, mais você multiplica. A matemática aí é assim. Eu creio que a matemática, nesse caso, é diferente daquela que a gente aprendeu na escola, né? Então, não que eu vá dar o bolo para você pensando, estou dando, vou receber em dobro. Nada disso. Me deu vontade de te dar o bolo, não te cobrar nada, e acabou. Né? E vida que segue, estou feliz com isso. Então, não entrou dinheiro, né? Não entrou o dinheiro, mas entrou coisa muito mais importante nesse lugar, né? Aí, de repente, entrou tanta coisa importante nesse lugar que eu boto mais amor ainda nos outros e vou vender com muito mais facilidade, né? Quer dizer, uma cadeia, né? A nossa vida é isso, é uma energia de encadeamento, né? Total. Sim. E eu agradeço muito a Viviane, Lara, a Roseli, a Maria Aparecida, acho que saiu, né? Parece, caiu. Mas agradeço vocês, meninas, por estarem aqui. É um momento tão bom, né? Tão prazeroso. Sim. Muito bom. É mesmo. Obrigada. Que bom que você está aqui também. Roseli, sua mão. Então, eu ouvindo aqui a Isabel falando, né, refletindo, pensando assim, quando eu entrei aqui nesse grupo com o William, e depois quando fiz terapia com ele algumas vezes, às vezes a gente está tão desconectado de nós mesmos, né, que ele falava assim para mim, você não mantém contato. Eu falava, cara, o que ele está falando para mim? Como que eu não estou mantendo contato? Eu não estou aqui sentada nessa cadeira, né, mas desconectada de si próprio, porque você está tão fora de si, que nem a outra pessoa te chacoalhando, você não tem essa percepção, às vezes. Então, quando você entra em contato com você mesmo, que você começa a se questionar, olhar para as suas dores, para aquilo que você está vivenciando, eu acho que o grupo aqui, não só o William, mas todas as pessoas que já estiveram aqui, que estão, contribuíram muito comigo nesse sentido. Então, assim, tem coisas, de fato, Isabel, que não tem preço, tem valor, né? E existem valores imensuráveis. Então, acho assim que isso é muito bom, né? Esse aprendizado é muito bom. Hoje eu já consigo, ainda que aqui na tela, quando alguém está lendo alguma coisa, eu estou lá em contato, né? Então, é assim, é você retomar para si próprio. Às vezes a gente vive numa sociedade que a gente não é agora trabalhando com terapia, que eu observo quantas pessoas não sabem validar os sentimentos, não sabem nomear os sentimentos,
né? Então, eu até outro dia fiz uma postagem lá, não chora ou cala a boca, né? Exatamente por isso, a gente entra em contato muito com a dor do outro nesse sentido. E a gente se reconhece no outro também. Então, isso é muito importante, né? Não tem preço, tem valor. Valor, é isso mesmo. Que bom, Roseli. Obrigado também por compartilhar aí. Acho que é isso mesmo, né? A soma de todos esses encontros que a gente vai fazendo. Acho que o propósito, de fato, é esse, né? A gente ir entrando em contato, né? Tem dia que nem dá tempo, eu passo assim, vou entrar 5 minutinhos e dar um valor. Acho que esse é o propósito, de proporcionar mesmo o contato. Eu gosto de ter contato com pessoas, então eu poderia fazer a leitura do livro sozinho, mas compartilhado, ele traz uma riqueza, né, de companhia. Então, eu fiz sozinha, mas é muito diferente, né? Filha, Outras percepções. Sim. Você quer uma faz nada? Isso. Eu preciso juntar pessoas que também gostam de companhia. Exatamente. Então, eu ia perguntar isso. Lá, não é lá que também tem esse aluguel para a pessoa dormir? Só dormir com outro? Não sei, eu acho que eu li uma reportagem sobre essa também. Tipo assim, você já passou por experiências assim, né? Da pessoa só dormir. William, lembra daquele filme com a Jane Fonda? Não. Lembra do filme? Não pagou nada, né? Não me coloque em situação complicada com as meninas, por favor. A Viviane está consumando muito. Peraí, antes da gente continuar, deixa eu parar aqui a gravação, né? Que ficam coisas complicadas. Corta isso. Corta.